Percebe que o ímpio, ele recebe de Deus a graça comum. Todos nós, por natureza, somos depravados. O que significa ser depravado? Significa que todas as nossas faculdades, o nosso intelecto, as nossas ações, são contaminadas pelo pecado. Ok? Agora, o fato de eu ser depravado significa que eu vou cometer todos os tipos de pecados existentes? Não, mas significa que aquilo que eu fizer será influenciado pelo pecado. Ok? Então a gente percebe que o ímpio, por si só, ele não obteve da graça especial. Deixa eu familiarizar as pessoas com esses termos. Graça comum é aquilo que Deus concede a todos. Certo? Sem exceção. Então, para trazer aqui um exemplo, você tem um ímpio e um cristão. Ambos trabalham na horta, certo? Cada um tem a sua horta. E Deus manda chuva. A chuva recai sobre a horta do ímpio e sobre a horta do cristão. Isso é graça comum. É Deus sustentando a humanidade em sua totalidade. E também refreando o mal, para que nem tudo venha acontecer de modo desenfreado, de modo desordenado, desorganizado. Por mais que nós estamos num mundo caído pelo pecado, mas ainda assim nós temos aquele que governa sobre nós. Agora, o que é graça especial? É aquilo que o Espírito Santo ele age eficazmente em nossas vidas, fazendo com que nós realizamos o fruto dele mesmo. E quais são os frutos? Qual é este fruto do Espírito Santo? Algumas pessoas tendem a dizer os frutos, mas na verdade é o fruto do Espírito Santo. Veja, em Gálatas 5 ainda, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Percebe que nós não teríamos condições de ter essas qualidades se não fosse por intermédio do Espírito Santo agindo em nós. Agora, então, irmão, como é que eu posso realizar, como é que eu posso obter essa graça especial? Somente se Deus conceder a você. E Deus ele utiliza o meio da pregação do Evangelho. É quando as pessoas ouvem o Evangelho, se arrependem dos seus pecados. Assim como lá em João 16, 7 e 11, vai dizer que o Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele que nos concede o convencimento. Ora, se ele tem que nos convencer, é porque nós não entendemos que somos de fato pecadores. E essa concepção de não entender que somos pecadores é inerente do ímpio. Então, o ímpio, ele meio que é impossibilitado de realizar tais princípios que nós aplicamos aos cristãos. Agora, sobretudo, isso não torna eles, por exemplo, irresponsáveis, ou seja, não significa que eles não têm a sua responsabilidade. O que nós precisamos entender é que Deus ele é soberano e, ao mesmo tempo, o ser humano ele é responsável por suas ações. Então, há a necessidade do arrependimento por parte do ímpio para que ele venha adotar esses princípios bíblicos, para que venha construir uma família de acordo com os padrões bíblicos. Porque com os padrões bíblicos é impossível que dê errado. Ah, mas eu vi aquele crente tal, que ele estava namorando, que ele estava casando, se divorciou, ele é mais safado que o outro, mas eu também já vi ímpio lá casando e tal. Olha, o que é falho somos nós, não é as Escrituras. Se em algum momento o crente se desvinculou daquilo que nós atribuímos como verdade absoluta, não é culpa da Escritura, mas totalmente do homem.
Porque o homem é responsável pelas suas ações. Então eu diria que o ímpio, ele deve se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, para que, através do Espírito Santo, ele possa realizar obras do Espírito Santo, né? Porque a partir do momento que eu inicio um relacionamento orando, é uma obra que vem do Espírito Santo. A partir do momento que eu sou submisso ao meu pai, à minha mãe, que eu venho honrá-los, é porque o Espírito Santo agiu em mim. Então eu diria que o ímpio, ele necessita de uma conversão, ele necessita de um arrependimento. Por que eu falo que ele necessita? Porque não parte dele isso. Parte de Deus, pela sua graça e misericórdia, conceder o dom do arrependimento a ele.